Olá, meu nome é Edson, sou membro do Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da FEUSP, e esta é a mesa 7 de comunicações da 17ª Semana de Estudos Clássicos. O tema da semana é o ensino entre antigos e medievais. Na mesa de hoje, temos a participação do José Eduardo Pimentel Filho, minha, Edson da Silva Afonso, e do Rafael Davi Melém da Costa. Vamos começar pela apresentação do José Eduardo, que é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalha no Instituto Federal do Paraná. O título da apresentação dele é Sócrates e uma pedagogia pela pobreza. José Eduardo, seja muito bem-vindo, o espaço é todo seu. A partir de agora, cada pesquisador tem no máximo 20 minutos para a apresentação. Fique à vontade, José Eduardo. Edson, muito obrigado pela apresentação. Eu também gostaria de dar boa noite agora oficialmente a todos os presentes, certo? Essa apresentação de hoje, ela faz parte de uma pesquisa um pouco maior minha, que trata da pobreza em Sócrates. Então, como a educação faz parte desse pacote de pesquisa, eu achei que daria uma boa apresentação e, potencialmente, um artigo mais para frente, né? Mas, lembrando que é um recorte dentro de uma pesquisa ainda muito maior que essa. Bom, para começar, eu vou começar falando duas coisas que são muito óbvias. A educação é muito importante dentro do pensamento socrático, ela vai aparecer ao longo de vários diálogos platônicos, no Xenofonte. E a pobreza do Sócrates também, eu acho que ela é muito emblemática quando se fala. É muito raro uma biografia de Sócrates que não trate da sua pobreza e da sua feiura, né? Parece um pouco caricato, mas a gente sabe que elas têm importâncias simbólicas dentro dessa obra. Então, eu dividi aqui em 3 partes e meias, por assim dizer. Começo fazendo alguns apontamentos sobre a educação, depois a pobreza, depois como a educação e a pobreza dialogam, e tento pensar como isso reflete hoje também, porque eu sou professor de filosofia da educação no meu instituto. Bom, a começar, a importância da educação. Óbvio, a educação é muito importante. A República do Platão e o Econômicos do Xenofonte basicamente tem tratados sobre a educação. Mas aqui eu faço algumas categorias do porquê que ela é importante. Importante para a questão moral, né? Sócrates vai bater o tempo todo nessa questão moral e a educação. Ela tem um papel em Sócrates, sobretudo em Platão, um papel bem conservador, né? A educação serve para a manutenção dos costumes, a manutenção da honra. Na República isso aparece reforçado, sobretudo, pela manutenção da própria cidade, o que já leva ao segundo ponto, que é a formação política. A educação serve para essa construção do cidadão na cidade, né? Todo cidadão seria potencialmente um político. Mais uma vez, na República isso é óbvio, mas reaparece também no Alcebiades, no Sofista, no Eutidemo. Outro ponto, a manutenção do corpo. Isso é algo essencial no pensamento socrático. Na República, se eu não me engano, ele chega a dizer uma educação, uma música sem ginástica deixa o sujeito frágil, uma ginástica sem a música deixa um sujeito truculento também. Então, essa educação, ela faz parte do corpo, mas faz parte da alma também. E da alma, que eu acho que é o ponto essencial da educação socrática, já que ele parte de um princípio que as verdades, as ideias, o conhecimento já está nesta alma, e a educação tem o papel de fazer esse parto, essa realização. E claro, por fim, mas inescapável, o papel do ensino-aprendizado, literalmente, que é tão importante, sobretudo no Teteto, e esse debate também reaparece depois no Eutidemo. Existem algumas funções que eu coloquei como contrafunções ou parafunções que eu acho interessante, como a questão da educação no Sócrates já tratava desses temas, ou pelo menos esses temas foram importantes para aqueles que ouviram Sócrates a ponto de serem registrados. Primeiro, uma educação feminina, né, que parece estar tão não representado na literatura clássica grega, e ela aparece de forma um pouco contraditória nos que citam Sócrates. Na República, a educação feminina aparece como aquilo que representaria a igualdade de gênero dentro da cidade, porque os guardiões, tanto masculinos e femininos, teriam a mesma educação para desempenhar supostamente as mesmas funções. Agora, se você pega o Econômicos do Xenofonte, esse mesmo Sócrates
tendo todo um diálogo sobre a educação feminina voltada exclusivamente para o cuidado da casa, do oikos. Outro dado que parece assim irredutível na biografia do Sócrates é que realmente a educação estava tão presente que até nas nuvens, onde o Sócrates é uma chacota, né, o protagonista é uma piada, ainda assim ele inevitavelmente é representado como um educador, mesmo que seja um educador por outros meios, mas ainda assim inevitavelmente um educador. E por fim, a última questão que eu achei interessante pontuar, porque daqui para frente ela vai ser importante, é que a educação para Sócrates ela aparece não apenas como algo de potencial importância, mas de potencial perigo. Em alguns momentos, aponto aqui a República nos livros 7 e 8, é relembrado que uma má educação é pior do que a não educação. Um sujeito deseducado é um ignorante, mas um mal educado, e aí ele vai apontar em vários momentos o sofista como esse agente de uma má educação, é aquele que ignora a própria ignorância, o que torna ainda pior, fazendo contraponto com o famoso só sei que nada sei. Então essas categorias eu achei interessante pontuá-las, porque elas vão dando tom do que eu gostaria de agora apontar com a pobreza. Bom, ainda em termos biográficos, a pobreza de Sócrates, ela é caricata, sim, mas ela tem uma função, assim como a feiura do Sócrates, ou a suposta feiura do Sócrates. E ela parece ser tão verdadeira, que aí eu faço o caminho inverso agora que eu fiz na educação, que quando a gente olha para as nuvens do Aristófanes, que a gente poderia desconfiar de tudo que está sendo apontado ali, porque é um suposto adversário político e artístico do Sócrates, ainda assim, duas coisas são inegáveis. Um, que é um livro sobre educação, e dois, que Sócrates é pobre. E aí o Moses Finley, que é um historiador americano, que depois vai para a Inglaterra e tal, ele faz até um comentário jocoso que ele fala, bom, alguma coisa tinha que ter de honesto nessa peça para que o público reconhecesse o Sócrates. E parece que a honestidade desse personagem está em sua pobreza. O que, se eu não me engano, o Hector Benoit vai colocar até uma piada que ele diz, ora, se Sócrates era tão inteligente, como é que ele se torna pobre? Por que ele não ganha dinheiro com essa inteligência? O que, na verdade, é um eco a uma provocação que o próprio Sócrates faz ao Hípias, no Hípias Maior, que, ao perguntar ao Hípias, nossa, você está ganhando muito dinheiro com o Hípias, um sofista, né? Ganhando muito dinheiro com o seu conhecimento, será que os antigos, como Tales, Bias, os Sete Sábios, eram tão ignorantes que não conseguiram fazer o mesmo que você? Mas isso tudo é só para apresentar um contexto que é, bom, se eu vou ganhar dinheiro com a educação, pelo menos essa é a perspectiva que o Sócrates vai reafirmar o tempo todo, o que eu realmente estou ensinando? Aquilo que deve ser ensinado ou aquilo que me paga para ensinar? Então, essa pobreza em Sócrates, ela já tem um norte. Mas ainda pensando em termos de pobreza, a pobreza ela parece ter um papel libertador no Sócrates. A pobreza liberta o corpo, porque isso reaparece em vários momentos na República, mas também em outros textos. Ela liberta o corpo porque o sujeito que não acostuma-se com luxo, ele pode viver muito bem com o mínimo. E em tempos de escassez, lembrando que a Atenas de Sócrates foi cerceada algumas vezes, passou por guerras civis, 30 tiranos e etc., houveram momentos de escassez muito grande, e eles tiveram que viver com menos. Quem já estava acostumado a viver com menos, de certa forma, os pobres, sentiram menos esses momentos trágicos, pelo menos a retórica socrática imagina isso. Claro, a gente sabe que, na prática, os pobres sempre sofrem mais com os momentos de crise. Ela liberta a alma, porque supostamente quem sabe conviver com essa pobreza sofre menos também com as necessidades, com as paixões, com o desejo pelos bens, e liberta também a própria educação. E aqui eu vou retomar esse tema mais para frente, mas só para continuar. Ao momento que ele diz que essa pobreza é libertadora, ela traz também uma crítica que provavelmente deve ter acontecido historicamente, porque em dois momentos da obra do Platão, essa crítica é colocada de forma muito explícita. Essa crítica vai aparecer tanto no iniciozinho da República, quando eles estão começando a debater a cidade, ela aparece também no no Gorgias, que é a seguinte: ora, Sócrates,
O que você está ensinando não é viver com a pobreza. Você está dizendo que isso aí é uma questão moral, de honra e tal. Você está ensinando a viver como um escravo, certo? Uma vida sem luxo, uma vida sem prazeres, uma vida limitada, e não sem prazeres apenas os prazeres das paixões, os prazeres morais, mas sem os prazeres básicos, né? Uma alimentação para além do básico, um conforto para além do básico. Então eles dizem, o que você está ensinando é a moral de um escravo. O que o Sócrates rebate, com um certo moralismo, dizendo que não é uma moral do escravo, mas pelo contrário, seria a verdadeira liberdade, já que ser escravo das próprias paixões. Então, nesse sentido, ele acredita que, reforçando o ponto, a pobreza ela traz uma certa liberdade. Continuando aqui. Enfim, para contrapor também essa crítica, o próprio Sócrates ele reconhece que quando ele fala de pobreza, ele está falando do suficiente para viver bem, e não a miséria. A crítica a uma certa miséria, ela aparece no Gorgias com a necessidade de ter uma administração, e ela reaparece no Econômicos de Xenofonte exatamente como a capacidade de administrar os bens. Só que, aqui eu acho interessante lembrar, quando ele coloca, né, que a pobreza não é miséria, não sendo miséria é importante saber administrar os bens, é interessante lembrar o que ele compreende como um bem. Esse debate econômico já estava bem maduro nesse momento de Atenas, e quando Sócrates olha para as pessoas que eram prósperas, né, em Atenas, provavelmente, ele vê que essas pessoas utilizavam a sua riqueza de modo irregular, ou de modo até mesmo corrupto. Isso reaparece em Ecos falando que esses ricos são aqueles que dedicam uma vida ao tribunal, dedicam uma vida a prosperar, dedicam uma vida a enriquecer ainda mais e utilizam essa riqueza para ganhar ainda mais fama, dando tributos aos templos, tributos às cidades, realizando grandes banquetes, etc, etc. E nessa perspectiva socrática, isso não é um bom uso do dinheiro. No Econômico, quando ele está conversando com Critobulos, depois com Escômaco, ele estabelece até uma regra que é muito curiosa, sobretudo para nós hoje em dia, que ele diz, olha, se você não souber usar o dinheiro, a melhor coisa que você pode fazer com o seu dinheiro é jogá-lo fora, para não correr o risco de achar que sabe utilizar e mal utilizar. Mais uma vez reforçando essa regra socrática, né? A pior do que a ignorância é ignorar que é ignorante. Então, fazer o uso de uma arma tão potente como a riqueza, fazendo mau uso, é muito mais violento, muito mais perigoso, potencialmente perigoso, do que, inclusive, utilizá-la fazendo do que não utilizá-la, perdão, do que a própria pobreza. Bom, esses são os dois primeiros parâmetros as categorias para entender o perfil, o contexto da educação que eu estou tratando aqui, o contexto da pobreza. Agora, a pobreza na educação. Primeiro, o Platão, sobretudo, né, ele faz várias vezes essa analogia com a moeda. E essa crítica à moeda corrente, à moeda do dinheiro, à moeda financeira, ele vai dizer o tempo todo, bom, há uma verdadeira moeda. Uma moeda que não é essa que vocês usam, até porque essa moeda troca moeda por outras moedas. Essa moeda é de um valor para trocar por outro valor. Na concepção econômica do Platão, qualquer comércio, mesmo de compra e venda, nunca deixa de ser escambo, porque é matéria por matéria, matéria versus matéria. Então ele vai colocar em vários momentos da sua obra, o Platão, mas claro, na boca do Sócrates, que existiria uma suposta verdadeira moeda. Essa verdadeira moeda, essa sim pode ser trocada por coisas igualmente verdadeiras, que é o conhecimento. Então ele já deixa claro que há uma moeda que é falsa, material, financeira, etc., e uma moeda verdadeira. Essa moeda verdadeira, ela aparece em vários contextos sendo trocada, a moeda falsa aparece em vários contextos sendo trocada pela moeda verdadeira. Quando o Teteto é apresentado lá pelo Teodoro para o Sócrates, Teodoro apresenta de um modo muito curioso. Sócrates, você vai adorar o Teteto, ele parece uma versão jovem do Sócrates, ele é igualmente feio, né, que é uma questão, e ele é rico, diferente de você, Sócrates, que é pobre, ele é rico, mas ele é muito liberal em seus gastos com a educação.
seja, ele é rico, mas é como se não fosse, ele gasta muito para aprender, então ele está perdendo o dinheiro dele, mas em troca de uma moeda muito melhor. E essa mesma ideia reaparece tardiamente no Fédon, já com os amigos ali se despedindo do Sócrates, perguntando se ele deixava alguma última lição, e ele vai dizer que ele deixa, que esses amigos deveriam gastar toda a sua fortuna, a ideia básica é essa, gastar todo o seu dinheiro para trocar pela moeda verdadeira, para trocar pelo verdadeiro bem, né, humano para o Sócrates, dentro da sua visão espiritual, também que esse bem você leva para além da vida corporal, que seria a educação. E que não há problema nenhum em deixar de herança aos seus amigos e à sua própria família a pobreza. Porque uma das chantagens que os amigos fazem a Sócrates para ele não aceitar a sentença de morte é que os filhos dele viveriam na pobreza. E ele diz que não se preocupa com isso, porque a pobreza é a melhor herança que ele pode deixar aos seus filhos. Inclusive, fazer um xisto aqui, uma piadinha, vocês já devem ter visto, provavelmente, em alguma rede social, esses posts bem moralistas que falam assim, Platão, abre aspas, né? Se não está disposto a cuidar dos seus filhos, não deveria ter filhos. Já viram isso, imagino eu? Só que as pessoas raramente conhecem o contexto, que são os amigos, se não me engano, é Critias, tentando convencer Sócrates que ele não deve se matar, pois ele tem filhos, e se não tivesse não quisesse criar os filhos, não deveria ter tido filhos. O que as pessoas não sabem, e essa é a melhor parte do contexto, é que ele responde assim: ora, fico muito feliz de saber que eu estou morrendo com pessoas tão preocupadas com o cuidado dos meus filhos, pois sei que eu posso morrer e vocês vão cuidar deles. Então, assim, o contexto não é nem um pouco moral, curiosamente, nesse momento, é pelo contrário, se isso é uma preocupação, vocês que cuidem. Então, voltando um pouco aqui, a ideia central dessa pobreza é que ela, no final das contas, ela é libertadora em todos os níveis, inclusive e sobretudo do nível econômico. Vou continuar, deixa eu só passar aqui minhas anotações. Não, perfeito. Essa troca da moeda financeira pela moeda do conhecimento, a moeda verdadeira, e sobretudo feita numa relação quase em escala, quanto mais você gasta uma, para adquirir a outra, mais potente a outra se torna, ela obviamente vai ter um eco no Ocidente. Esse eco ele é tão explícito no cristianismo que existem mesmo passagens da própria Bíblia que você encontra essa fala sendo ecoada. A frase, a passagem mais clássica é exatamente quando um jovem rico procura Cristo e pergunta: o que eu preciso fazer para segui-lo? A resposta dele é tipicamente socrática, que é: bom, doe tudo que você tem e troque por uma moeda verdadeira. Só que no caso do cristianismo, a moeda verdadeira é a salvação. No caso de Sócrates, a moeda verdadeira é o conhecimento. Mas isso já vai explicando para nós como que isso vai traçando o Ocidente em torno de uma ideia que, curiosamente, aqui eu falo um pouco mais da minha pesquisa, torna a pobreza um valor moral. Até hoje mesmo, nós compreendemos que, mesmo que ninguém queira ser objetivamente, na prática, pobre, a gente ainda encontra, até na nossa própria linguagem corrente, uma certa pobreza que é supervalorizada, como se a pobreza caminhasse do lado de uma verdade. Aquele que é pobre conhece algo, ou aquele que abriu mão dos seus bens materiais conhece algo. Obviamente que o eco maior disso está numa vida monástica, mas a gente sabe que isso faz parte de um certo senso comum também. Ou mesmo que o rico tem coisas terríveis por trás, porque ele fez coisas terríveis para ser rico. Aqui ganha todo o peso da crítica socrática aos sofistas. Então, a crítica do Sócrates, retomando aos sofistas, é dupla nesse sentido. Não apenas pelo viés, enviesado, desculpa a redundância, de cobrar para ensinar algo, então você ensina o que paga, ensina um produto, mas também para uma falsificação dessa moeda verdadeira. O Sócrates tem esse grande medo de falsificar uma moeda, no caso a moeda verdadeira, que é curioso que o Diógenes, o cínico, que era supostamente o Sócrates invertido, para citar uma piada anacrônica também, seria conhecido por falsificar a moeda. Então, esse sujeito que tenta ser o Sócrates por outros meios, ele é famoso em sua época, ou pelo menos há uma história que circula em sua época,
segundo o George Laërce, que ele teria falsificado literalmente uma moeda. Bom, indo para o final, a pergunta fica dá para usar essa perspectiva em uma pedagogia hoje? Não, certamente não, isso seria um anacronismo enorme, mas dá para fazer um contraponto aqui, até pensando numa postura clara do Sócrates na República, em que ele fala, este homem que se esforçou tanto para ser rico é um iludido, porque ele só quis ser rico, essa é uma frase mais ou menos, citação direta do Sócrates, ele só quis ser rico porque ele não tinha nenhuma outra virtude para poder se esmerar em torno dela. Se ele soubesse ser sábio, se ele soubesse ser belo, se ele soubesse ser corajoso, ele teria se focado nessa virtude. Por falta de uma virtude melhor, ele esforçou-se e tornou-se rico. O que é muito corajoso e faz um eco muito com o nosso momento presente, como a riqueza hoje se torna um signo de sucesso a outras características que não necessariamente são dotadas de riqueza. Para trazer isso bem para o senso comum, quantas vezes a gente nunca falou, nossa, esse cantor, esse artista é um horror, é uma porcaria. E alguém nos rebate, sim, mas está ganhando muito dinheiro. Como se o dinheiro fosse legitimador de um talento qualquer. E, por fim, eu acho importante, aqui está um pouco o foco da minha pesquisa também, como essa visão pedagógica de uma pobreza, mesmo sendo anacrônica, não produz um produto pedagógico hoje, ela serve para fazer um contraponto a algo que norteia muito a educação, sobretudo pensando na educação do ensino médio hoje, sobretudo pensando a reforma educacional que teve, a reforma do ensino médio e essa implementação de saberes completamente nulos à formação humana, que é essa pedagogia hoje do empreendedorismo, da mente milionária, da educação para o mundo ou mercado de trabalho, enfim, nomenclatura que seja. O Sócrates é um contraponto muito importante para lembrar que a educação é um fim em si mesmo, e não apenas um meio para, e sobretudo para, o enriquecimento, porque desvirtuamos, entre outras coisas, a moeda verdadeira. Muito obrigado. José Eduardo, muito obrigado, parabéns pela apresentação. Bom, então, passar para a minha apresentação. Meu nome é Edson, eu sou doutorando em Educação na Faculdade de Educação da USP, e o título do meu trabalho é Elencos e Cuidado da Alma no Diálogo Platônico Eutífron. Eu tentei pensar em alguma coisa para se adequar a essa semana de estudos clássicos. O Eutífron não é um texto que eu costumo estudar, mas eu cursei uma disciplina com o professor Bolzani na FEFELESH sobre a figura de Sócrates, e um dos textos que a gente leu foi o Eutífron. E a partir dessa leitura eu escrevi um texto e quero compartilhar com vocês. Tudo bem? Então, eu vou fazer um exame desse diálogo Eutífron, focando na questão da refutação do elencos e tentar associar essa questão do elencos com uma questão que eu costumo estudar, sim, que é o cuidado da alma. O mestrado eu estudei o cuidado da alma no primeiro Alcibiades. Então eu vou fazer a leitura, eu não tenho a mesma desenvoltura do José Eduardo, vou ler o meu texto, e eu estou começando às 18 horas, espero acabar no prazo, tá bom? Então, a cena do Eutífron todos conhecem, mas como vai ficar gravado, talvez alguém que não conheça, eu vou passar por essa cena. Sócrates, na véspera de seu julgamento, encontra no pórtico do Arconte-Rei o adivinho Eutífron, que iria iniciar um processo contra seu próprio pai por este ter cometido um assassinato. O adivinho, por conta desse processo, é visto como ímpio pela própria família, o que mostra, segundo ele, o quão pouco se sabe sobre a piedade e a impiedade. Sócrates, então, pergunta se Eutífron está realmente seguro acerca das matérias religiosas e das coisas pias e ímpias, a ponto de ter certeza do que estava fazendo, pois processar o próprio pai poderia ser mesmo algo ímpio. O filósofo busca uma definição satisfatória daquilo que Eutífron diz conhecer tão bem, qual seja a noção de piedade. Eutífron é reputado por saber o que é piedade. Como sabemos, a definição tem um papel de destaque nos diálogos de juventude de Platão. Esses diálogos estruturam-se na forma de interrogações
investigando uma determinada tese por meio de perguntas e respostas. Ao examinar o interlocutor que apresenta alguma tese moral, Sócrates pretende conduzi-lo a superar o jogo de opiniões para alcançar a verdade, ou pelo menos livrar-se dos erros. O Elencos, método de investigação socrático, impõe uma única condição a seus interlocutores: o comprometimento pessoal de que digam somente o que verdadeiramente acreditam, isto é, opiniões com as quais se comprometem, valendo-se de perguntas e respostas curtas e objetivas. Tal método resulta em certa antipatia por parte de seus interlocutores e, em determinados casos, faz com que uma conversa agradável transforme-se em discussão. Platão, no entanto, assevera no Sofista, passagem 230b-d, que a refutação é de grande valia para os ouvintes. Ele apresenta-a como um método que visa remover da alma a vaidade de opiniões errantes que criam obstáculos ao aprendizado. Vou citar a passagem do Sofista 230b-d. Ela, a alma, não alcançará do que se lhe possa ingerir de ciência benefício algum, até se tenha submetido à refutação e que por esta refutação, causando-lhe vergonha de si mesma, se tenha desembaraçado das opiniões que cerram as vias do ensino e que se tenha levado ao estado de manifesta pureza a acreditar saber justamente o que ela sabe, mas nada além. Fim da citação. O Elencos visa purificar a alma. Nesse sentido, a refutação comporta um aspecto terapêutico relacionado à educação socrática. O principal objetivo não é alcançar uma definição exata para cada um dos problemas levantados, pois o mais importante é fazer com que o interlocutor vislumbre o caminho que possa levá-lo, eventualmente, a resultados conceituais. No Eutífron, temos um claro exemplo do método socrático. O filósofo interroga, examina as respostas de seu interlocutor e, por último, refuta cada uma das 4 definições apresentadas pelo adivinho. O Sócrates dos diálogos de juventude de Platão não defende nenhuma tese. Ele apresenta-se como ignorante, o que lhe permite se colocar na posição daquele que questiona, visto que não é preciso saber para atestar ou provar o fundamento de uma pretensão ao saber. Essa simulação da própria ignorância, a famosa ironia socrática, é um artifício empregado pelo filósofo para reivindicar a posição de interrogador e incitar seu interlocutor, que tem a pretensão de saber, a responder pela posição que defende. Sócrates, no Eutífron, afirma nada saber a respeito da natureza da piedade, para incitar o reputado adivinho a instruí-lo sobre tal virtude. Inicialmente, Eutífron diz que piedoso é perseguir quem age mal, quer em relação a homicídios, quer em relação a furtos de objetos sagrados, ou que comete outra falta qualquer desse tipo, mesmo que por acaso seja o pai, seja a mãe ou outra pessoa qualquer. Que é justamente o que ele está fazendo contra o pai. E que não processar é ímpio. Essa passagem está em 5d. De acordo com Sócrates, essa primeira definição não é satisfatória, porque aponta apenas um caso particular. E o que o filósofo procura é justamente aquele feitio próprio pelo qual todas as coisas piedosas são piedosas. Em seguida, Eutífron apresenta uma nova definição, que é tão frágil quanto a primeira. Ele diz que o que é do apreço dos deuses é piedoso, e o que não é do apreço, ímpio. Do ponto de vista estritamente formal, a definição é aceitável, porque formula uma característica geral. Porém, na sequência, o próprio adivinho admite que os deuses entram em confronto e divergem entre si. Divergem a respeito do justo e do injusto, do belo e do feio, do bom e do mal. Desse modo, o que é do apreço de uma divindade pode não ser de outra, ficando assim pio e ímpio ao mesmo tempo. Por isso, essa segunda definição também não responde satisfatoriamente à questão que é piedade, sendo logo descartada. Em 9d, Sócrates propõe um reparo à segunda definição.
Mas será que com essa correção que estamos fazendo agora no discurso, que aquilo que todos os deuses detestam é ímpio e aquilo que todos apreciam é piedoso, e o que uns detestam e outros apreciam não é nenhuma coisa nem outra, ambos ao mesmo tempo? Essa correção é prontamente admitida pelo adivinho. Ela é melhor que a anterior porque, em primeiro lugar, baseia-se na unanimidade dos deuses. Em segundo, procura estabelecer a contrariedade das definições de virtudes opostas. O que define o piedoso é o contrário daquilo que define o ímpio. O filósofo e o adivinho examinam essa definição a fim de verificar se ela está belamente dita. Sócrates apresenta a seguinte questão: será que o piedoso, porque é piedoso, é apreciado pelos deuses, ou porque apreciado é piedoso? Essa passagem confusa tem 10a. Essa pergunta deixa o adivinho atordoado. Ele se limita a dizer que não sabe o que o filósofo está dizendo. A questão contém duas possibilidades. A primeira sugere que o piedoso é apreciado pelos deuses porque é piedoso, isto é, piedoso por si mesmo seria a causa do amor dos deuses por ele. E a segunda alternativa propõe que o piedoso é piedoso porque é apreciado pelos deuses, ou seja, o amor dos deuses pelo piedoso seria a causa de ele ser considerado como tal. Tentando tornar essa ideia mais clara, Sócrates diz a Eutífron, cito 10a, falamos em ser levado e levar, ser conduzido e conduzir, ser visto e ver. Fim da citação. Também há um ser apreciado e, diferentemente dele, o apreciar. Esse último par, ser apreciado e apreciar, é destacado na argumentação por conta do verbo escolhido, apreciar, que faz parte da definição do piedoso apresentada há pouco. Por meio desses exemplos, Sócrates demonstra que a ação determina o estado em que se encontra aquilo que sofre a ação. É a ação, alguém aprecia, que determina o estado, algo é apreciado. Para o piedoso, porém, como observa André Malta, eu uso a tradução do Eutífron do professor André Malta, Sócrates dirá que vale o contrário. Não será a ação de apreciar que determinará o estado piedoso, mas o estado piedoso que determinará a ação de apreciar. Sendo assim, o piedoso e apreciável pelos deuses não poderão ser pensados conjuntamente. Não se equivalem. Eles são, de acordo com o filósofo, totalmente diferentes um do outro. Sócrates, no fim da argumentação, em 11a, afirma que a definição de Eutífron não responde à pergunta o que é piedoso, porque ele apresenta apenas algo acidental e não a essência do piedoso. Ele diz, cito, e corre-se o risco, Eutífron, de você, ao ser perguntado sobre o que porventura é piedoso, não querer me mostrar a sua essência, mas apenas dizer algo acidental a seu respeito, mas o que você ainda não, mas o que é você ainda não disse. Fim da citação. A nova formulação da segunda definição é por isso descartada. Sócrates, então, apresenta novamente a questão. Vamos, me diga com disposição o que é o piedoso e o que é ímpio. O filósofo, oferecendo assistência ao adivinho, propõe uma nova pista para a investigação ao relacionar o justo e o piedoso. Sócrates diz, veja se não lhe parece imperioso que tudo que é piedoso seja justo. Após a aprovação do adivinho, Sócrates desenvolve a questão. Ele pergunta se tudo que é justo também é piedoso, ou o piedoso é tudo justo, enquanto o justo não é todo piedoso. Isso está em 11e, 12a. Após a análise de alguns exemplos, Sócrates e o adivinho estabelecem que o piedoso é uma parcela do justo. Cito 12d, onde há o piedoso, há também o justo, enquanto onde há o justo, não em todo lugar o piedoso, pois o piedoso é uma parcela do justo. Sendo o piedoso uma parcela do justo, é preciso então estabelecer que tipo de parte seria do justo o piedoso. A terceira definição é apresentada em resposta a essa última pergunta de Sócrates. Pois me parece ser esta, Sócrates, a parte do justo religiosa e piedosa,
a relativa ao cuidado com os deuses e a relativa ao cuidado com os homens ser parte restante do justo. A partir dessa nova definição, a investigação socrática procura estabelecer o significado daquilo que o Tifon chama de tratamento ou cuidado, no grego terapeia, cuidado dos deuses. De acordo com o filósofo, essa palavra é de largo emprego e, por esse motivo, é necessário estabelecer uma distinção entre o cuidado concernente aos deuses e o cuidado referente às demais coisas. Ora, as artes do cavalariço, dos caçadores e dos boiadeiros apresentam cada uma delas um tipo particular de terapeia, que tem por finalidade o benefício e o aperfeiçoamento daqueles que recebem esse cuidado. Tá, Sócrates aqui usando o paradigma da técnica. Por exemplo, a arte do cavalariço visa o bem e o aperfeiçoamento dos cavalos. Sócrates então pergunta ao adivinho se a piedade, implicando alguma vantagem para os deuses, visa deixá-los melhores. Eutífo entende que isso seria um absurdo e reconhece a necessidade de continuar a investigação com o propósito de encontrar uma nova explicação para o tipo de cuidado em que consiste a piedade. Sócrates pergunta: mas que cuidado, então, com os deuses seria a piedade? A resposta é uma nova versão da terceira definição. O adivinho diz que a piedade seria o mesmo cuidado que os escravos têm com os senhores. Seria uma arte de servir aos deuses. Nos exemplos apresentados inicialmente, aquele que cuida é sempre superior a quem é cuidado. Assim, terapeia, o cuidado, parecia indicar uma superioridade dos homens em relação aos deuses. Com essa reformulação, o adivinho deixa bem claro que é uma subordinação dos homens em relação aos deuses. Estabelece-se em seguida que o serviço aos deuses implica que os homens inferiores assistam os deuses na realização de uma obra. Sócrates, evidentemente, quer saber qual é a obra produzida pelos deuses com a assistência dos homens. A resposta de Eutífron é extremamente vaga. Ele se limita a dizer que são muitas e belas coisas. Após insistência, o adivinho diz qual seria para ele a principal obra que os deuses realizam com a ajuda dos homens. A resposta é a quarta e última definição da piedade. Cito 14a-b. Que se alguém sabe dizer e fazer o que é grato aos deuses, ao orar e sacrificar, que isso é piedoso, e que coisas assim põe a salvo tanto as famílias quanto o interesse comum das cidades, mas que o contrário é ímpio e a tudo faz virar e ruir. Fim da citação. Em síntese, piedade seria um conhecimento do sacrificar e do orar. O diálogo em seguida estabelece uma correspondência entre sacrificar e doar e entre orar e pedir aos deuses. Piedade, assim, seria conhecimento do pedir e do doar aos deuses. A investigação que se segue pretende estabelecer o que seria pedir e doar corretamente. Sócrates diz que pedir corretamente seria pedir aquilo de que precisamos da parte deles, os deuses, e dar corretamente, por sua vez, seria doar de volta a eles isto, aquilo de que vem a precisar de nossa parte. O filósofo conclui que esta última definição apresentada pelo adivinho seria uma espécie de arte do comércio, um tipo de troca entre os deuses. Essa ideia, no entanto, não agrada a Sócrates. Ora, para ele, seria absurdo pensar que os deuses pudessem tirar algum proveito daquilo que recebem dos homens. Cito 14e. Que benefício os deuses, por acaso, têm com as dádivas que de nós obtêm? Pois o que nos dão está claro a todos. Nada de bom temos, a não ser quando eles nos dão. Mas com o que obtêm de nós, beneficiam-se em quê? Fim da citação. Para o adivinho, os deuses não beneficiam com essas coisas que recebem, e que nossas dádivas a eles não são outra coisa senão honra, prêmios e agrado. De acordo com essa última resposta, Sócrates aponta que o piedoso é grato, mas não benéfico, nem caro aos deuses. Mas Eutífron insiste que o piedoso é sim caro aos deuses, retrocedendo assim, sem perceber, a segunda definição, a qual, como vimos, já foi refutada pelo filósofo.
Sócrates quer ainda retomar o exame acerca do que é piedoso, mas o adivinho abandona a conversa, alegando falta de tempo. Portanto, no diálogo Eutífron, as 4 definições de piedade apresentadas pelo adivinho são refutadas. O Elencos cumpre seu papel. Após um exame rigoroso, Sócrates cura a alma de seu interlocutor de um grande mal, qual seja a ignorância de que nada sabe a respeito da piedade. Como dissemos acima, essa atividade socrática resulta em certa antipatia por parte dos interlocutores, dos filósofos. Com suas reputações colocadas em xeque, eles não reconhecem a carga positiva da refutação, nem a entendem como um bem. A positividade do Elencos consiste em advertir a respeito da necessidade do cuidado da alma. Nesse sentido, Sócrates diz na Apologia que sua missão é justamente incitar os atenienses a não se descuidarem de si. Cito a tradução, a passagem 30a, traduzida pelo André Malta. Pois é isso. Fiquem sabendo que o Deus me ordena, e eu mesmo penso que ainda não surgiu para vocês nenhum bem maior na cidade do que meu serviço ao Deus. Nenhuma outra coisa faço enquanto circulo, a não ser persuadir tanto os mais jovens quanto os mais velhos dentro de vocês a não militar, a não cuidar em favor nem do corpo, nem do dinheiro. Não antes, nem com a mesma intensidade, que em favor da alma, a fim de ser a melhor possível. E vou dizendo que não surge do dinheiro a virtude, mas da virtude o dinheiro e todos os demais bens humanos, como públicos e privados. Fim da citação. Sócrates não só declara que está a serviço de Deus, como também assevera que esse serviço contribui para produzir o maior bem para a cidade. Eu vou parar por aqui, porque já está dando o tempo, os 20 minutos, mas a minha proposta era justamente essa, ver como que no Eutífron o Elencos cumpre um caráter educativo, um caráter formativo. E não avancei muito, mas a minha ideia é mostrar que a refutação ela é fundamental para o conhecimento de si, depois eu posso falar sobre isso, e que, por sua vez, é condição para o cuidado da alma. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação. Obrigado pela paciência, obrigado por me ouvir. Bom, eu vou passar agora, então, para o Rafael. É mestre em filosofia pela Universidade Federal do Pará. E o título do trabalho dele é Exame e Refutação. Elementos para o ensino da virtude segundo Sócrates platônico? É uma questão, e imagino que o Rafael vai nos responder essa questão agora. Rafael, obrigado por participar. Seja muito bem-vindo, o espaço é seu. Eu saúdo a todos que nos acompanham, que estão aqui conosco. Agradeço pela oportunidade de diálogo, né? Além de mestre em filosofia, sou professor de filosofia da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará. Por questões de economia do tempo e para que eu não ultrapasse, né? Eu sigo imediatamente a leitura do meu texto também, tá? Procuro avançar nessa exposição a hipótese de que o exame e a refutação, tal como apresentados pelo Sócrates platônico dos primeiros diálogos, não constituem meros preparativos ou, quando muito simples, elementos propedêuticos à busca do saber verdadeiro e da virtude, cuja condição seria esse saber. Não se trata de compreender, portanto, que o exame da alma, por meio da refutação, tenha tão somente a função de reconhecimento da ignorância, a partir do qual teria início, de fato, a busca pelo verdadeiro saber e pela verdadeira virtude. Não se trata de compreender, portanto, que o exame e a refutação, levando as pessoas ao reconhecimento da própria ignorância e da ignorância humana em geral, como que apenas limpassem o terreno para que aí sim, de fato, se procedesse ao ensino da virtude. Não se trata, portanto, de compreender que o exame e a refutação constituem um saber negativo ou a face negativa de um suposto saber socrático, segundo Platão.
Procuro avançar nessa exposição a hipótese de que o exame e a refutação constituem, por si mesmos, o ensino da virtude, porque são, por si mesmos, constitutivos da virtude e do saber verdadeiro que ela pressupõe. Trata-se, portanto, de compreender que examinar a si mesmo e aos outros constitui a excelência que nos concerne, e sendo a refutação o meio pelo qual o exame é verdadeiramente realizado, deve-se ensinar a refutação, porque nisso consiste já o ensino da virtude. Trata-se de compreender, portanto, que Sócrates, sobretudo no que seriam os diálogos platônicos da juventude, ou primeira fase, está em muitas ocasiões empenhado em ensinar a refutação, ainda que não o faça do modo que chamaríamos sistemático, expondo explicitamente os seus princípios e modo de funcionamento, mas nem por isso menos didático. Trata-se de reconhecer que, ao emular diálogos com supostos interlocutores, diante de seus interlocutores presentes, Sócrates está duplamente, penso, ensinando a refutação. Está ensinando a virtude, ao mesmo tempo em que parece apenas se questionar sobre ela. Para tentar demonstrar a veracidade dessa interpretação, julgo ser preciso primeiramente explicitar que a sabedoria socrática, ou na perspectiva do Sócrates platônico, consiste, se não no todo, ao menos de modo central, em reconhecer a ignorância humana e, sobretudo, a imperfectibilidade da sabedoria humana, de que a ignorância é a marca. Uma vez isto explicitado, é preciso considerar que, diante dessa imperfectibilidade, o melhor que se tem a fazer é poder detectar as falhas que esse saber possa apresentar. Ora, isso é feito justamente pelo exame por meio da refutação. Em seguida, é preciso explicitar que isso tudo não tem apenas um valor negativo. Eliminar contradições da alma torna o conhecimento que se tem mais consistente, mais racional. Torna a orientação prática mais racional. Aproxima as pessoas de uma conduta mais assertiva e menos errática. Assertiva como é, vale frisar, a conduta de Sócrates, segundo os diálogos de Platão, sobretudo os ligados ao ciclo do processo, julgamento e prisão de Sócrates. Ao tentar explicar diante do tribunal ateniense qual ocupação era a sua, pela qual recebe as acusações de que tem agora de se defender, Sócrates afirma que deve a reputação com que é levado ao júri a uma sabedoria, e que, mais precisamente, pode ser a sabedoria propriamente humana. Cito a Apologia. Pois eu, varões atenienses, não obtive esse nome por nenhuma outra razão, a não ser por causa de uma certa sabedoria. Que tipo de sabedoria é essa? A sabedoria que é humana, talvez. Na realidade, nessa corro o risco de ser sábio. Mas aqueles que eu mencionava há pouco, sofistas, né? Seriam talvez sábios numa sabedoria maior que a humana. Ou não sei dizer. A tradução que eu uso também é do professor André Malta. Cumpre notar a assertividade com que Sócrates afirma possuir uma espécie de sabedoria, ainda que talvez não a compreenda plenamente, e como levanta a possibilidade, aí menos assertivamente é óbvio, de que essa sabedoria seja a sabedoria propriamente humana. Para apresentar e justificar a sabedoria que alega possuir, Sócrates faz o relato da ida de Querefonte ao oráculo de Delfos, a resposta de que não haveria ninguém mais sábio que ele, Sócrates, e de como, para tentar entender que sabedoria era essa que o deus Apolo lhe atribuía, passa a interpelar os reputados sábios de Atenas, políticos, poetas e artesãos, publicamente, chegando à conclusão de que, salvo os artesãos no que diz respeito ao conhecimento das técnicas que empregam para a realização dos seus produtos, todos os reputados sábios, incluindo os artesãos, não possuíam a verdadeira sabedoria no que diz respeito às coisas mais importantes, à virtude, ao bem e à felicidade humana. Embora esses reputados como sábios sejam vistos e principalmente vejam a si mesmos como sabedores desses assuntos. Contudo, cumpre frisar, Sócrates também não se julga sábio nessas coisas mais importantes, não ao menos como os reputados sábios julgam a si mesmos
e são julgados pelo público ateniense. Sou sim mais sábio que esse homem. Cito novamente a Apologia, pois corremos o risco de não saber nenhum dos dois nada de belo e de bom, mas enquanto ele pensa saber algo, não sabendo, eu, assim como não sei mesmo, também não penso saber. É provável, portanto, que eu seja mais sábio que ele numa pequena coisa, precisamente nesta, porque aquilo que não sei, também não penso saber. 21d. Mesmo diante da suposta perícia dos poetas e da comprovada técnica dos artesãos, mas que não resulta nenhuma nem outra em sabedoria sobre o que mais importa, Sócrates segue firme em não reconhecer, Sócrates segue firme em não só reconhecer, como preferir a sua ignorância. Cito novamente a Apologia. De modo que fui perguntando a mim mesmo, em nome do oráculo, se eu preferia ser assim como sou, nem sábio na sabedoria deles, nem ignorante na ignorância, ou possuir essas duas coisas que eles possuem. Respondi então a mim mesmo e ao oráculo que seria mais proveitoso para mim ser como sou. Em face desse longo e tortuoso trajeto, Sócrates parece decifrar o enigma contido no oráculo, Apologia 23ab. Mas corre-se o risco, varões, de, na realidade, o Deus ser sábio, e com aquele oráculo afirmar isto, que a sabedoria humana pouco ou nada vale. Parece ainda que ele não fala aquilo de Sócrates, mas se serve do meu nome para fazer de mim um modelo, como se dissesse, entre vocês homens, o mais sábio é qualquer um que, como Sócrates, tenha reconhecido que, na verdade, em sabedoria não vale nada. Por isso, então, ainda agora circulando, investigo e interrogo em conformidade com Deus, se penso que alguém seja dos cidadãos, seja dos estrangeiros, sábio, e sempre que me parece que não, prestando um auxílio ao Deus, mostro-lhe que não é sábio. Cumpre notar, primeiramente, que a sabedoria de Sócrates, aquela que talvez seja a sabedoria propriamente humana, consiste, basicamente, em saber que a ignorância é um traço constitutivo da humanidade. A sabedoria está em reconhecer a ignorância humana, sobretudo acerca das coisas mais importantes: a virtude, o bem e a felicidade. Por isso, a sabedoria humana de nada ou pouco vale. Contudo, cumpre notar igualmente que o reconhecimento da ignorância não significa reconhecer uma absoluta e intransponível capacidade cognitiva. Trata-se, penso, de reconhecer o que chamei acima de imperfectibilidade do conhecimento humano ou da sabedoria humana. Compreender que o conhecimento ou que a sabedoria humana, sobretudo das coisas mais importantes, jamais será perfeita, absoluta, ou plenamente finalizada. Mas que isso não significa que essa sabedoria seja impossível ou desprezível. Não se trata de abrir mão da verdade e da busca pelo conhecimento verdadeiro, mas entender que essa busca talvez jamais termine ou se realize completamente. Não se trata de abrir mão da virtude, do bem e da felicidade, mas compreender que essa busca seja, talvez, tarefa de uma vida inteira e da vida da humanidade como um todo. Um Deus com a perfeição que lhe seria própria, segundo Sócrates, despreza ou tem em baixíssima conta a sabedoria. Os humanos, por sua vez, sem a desmedida de se confundir com os deuses, tende a ver-se justamente com a sua própria sabedoria, por mais limitada e imperfeita que ela possa ser. A questão, penso, é saber o que de melhor se pode fazer diante das possibilidades cognitivas limitadas ou da imperfectibilidade cognitiva e ética que se reconhecem. Penso também que, diante desse reconhecimento, o exame e a refutação são o que de melhor ou mais excelente se pode fazer. Tanto é que as exortações que Sócrates dirige incansavelmente aos seus concidadãos e demais habitantes de Atenas é que não deixem de se examinar e se refutar permanentemente, e que nisso, em grande parte, consiste o cuidado com a alma, em que consiste a virtude, o bem e a felicidade. Como ele diz no trecho citado imediatamente acima,
é em conformidade e em auxílio do Deus que ele segue interrogando, examinando e refutando, para que os demais aprendam a lição délfica e possam, com base nisso, cuidar corretamente de si mesmos, das suas almas. Para corroborar o exposto acima de que o reconhecimento da ignorância própria dos demais, sobretudo na forma da mais prejudicial ignorância, que é a ilusão do saber verdadeiro, a crença de que se possui um saber verdadeiro, quando na verdade se possui um falso saber, apologia, 29b, é, em sentido mais profundo, um reconhecimento da falibilidade ou da imperfectibilidade do conhecimento humano, da sua possibilidade de conter erros, mas que isso não significa a impossibilidade do saber verdadeiro. Podemos mencionar uma série de preceitos que Sócrates, na Apologia, assertivamente propõe. Né? É uma citação longa e eu vou sintetizá-la. Né? Cuidado com a alma, que o bem não, que a riqueza não traz virtude, mas o contrário. Então, mesmo admitindo a ignorância, ele não deixa de ser assertivo e propor determinados princípios morais com convicção, ao menos. É isso que eu quero chamar a atenção. Então, reconhecer a falibilidade não é reconhecer a inutilidade da sabedoria. Para robustecer essa lista, que eu pulei por economia de tempo, poderia mencionar que Sócrates sabe do que trata a sabedoria verdadeira, quais são as coisas mais importantes, ele não tem dúvida de que seja a virtude, o bem e a felicidade, que a alma merece mais cuidado que o corpo, entre outros preceitos, inclusive em outros diálogos. Entretanto, e esse é um trecho estratégico para a minha exposição, gostaria de chamar a atenção para um preceito que me parece fundamental. Cito novamente a Apologia. E se eu disser, por outro lado, que acontece também ser esse o maior bem para o homem, fazer discursos todos os dias sobre a virtude e as demais coisas sobre as quais vocês me ouvem dialogar, inspecionando, aqui examinando, a mim mesmo e aos outros, e que a vida sem exame ou sem inspeção, na tradução do professor Malta, não vale a pena ser vivida pelo homem. Aí é que vocês, enquanto falo, vão me dar menos ouvidos ainda. Apologia 38a. Sócrates diz, como personagem, explicitamente, que a vida sem exame não vale a pena ser vivida pelo ser humano e que o maior bem que podemos alcançar seja esse de discursar sobre a virtude, examinando a nós mesmos e aos outros em diálogo. Em face disso, avanço a hipótese de que é o exame que dignifica a vida humana enquanto tal. Ora, aquilo que dignifica a vida humana não é por si mesmo um valor moral? Não deve ser tratado como o que torna essa vida, dentro das suas possibilidades, excelente, digna? Nesse sentido, parece-me que o exame é um bem, e mais precisamente uma virtude, uma forma de excelência, e não um simples preparativo para a virtude. Diante de uma reconhecida ignorância enquanto possibilidade de erro do conhecimento humano, o melhor, ou uma das melhores coisas que podemos fazer, é examinar a nós mesmos, nossas almas e os saberes que elas parecem abrigar. Retomo, uma vez mais, a própria Apologia, 29b. E o que é isso, senão aquela ignorância mais reprovável, a de se pensar saber o que não se sabe? Ora, é esse pensar saber o que não se sabe que parece desencadear os demais equívocos que Sócrates denuncia. Pensar que o correto é cuidar mais das riquezas, fama e honrarias do que da razão e da alma, que o correto é cuidar mais do corpo do que da alma, que a virtude vem dos bens materiais e não do inverso. Esses equívocos, a julgar pela Apologia e demais diálogos, derivam justamente de um sistema de crenças que não examina a si mesmo, não busca refutar a si próprio, e nem sequer parece tolerar quem deseja fazê-lo. Porém, a culpa não é exatamente do sistema em si mesmo, ou de quem dele compartilha. Primeiro é preciso reconhecer a possibilidade de pensar saber o que não se sabe, ou seja, admitir a falibilidade do conhecimento, o que só é possível mediante o exame dessas crenças, por exemplo. Mais precisamente, o exame refutatório, o elêntico, a verificação de possíveis contradições entre elas. Essa, penso, é a tarefa da filosofia, segundo Sócrates, platônico. Cito de novo a Apologia.
Na verdade, já foi citado aqui, acho que pelo José Eduardo, que é a parte sobre militar em favor da fama, do dinheiro. Então, por economia, eu também acho que eu posso pular, né? E aproveito e já faço a conexão entre as exposições. O que eu defendo, de maneira geral, espero que tenha transparecido na exposição, é que o que a gente chama de ignorância, e claro, eu comento o Críton depois, mas né, depois eu posso falar se for o caso, mas que o reconhecimento da ignorância é o reconhecimento da imperfectibilidade da capacidade cognitiva. Ou seja, o conhecimento do Deus não falha, o nosso falha. Se eu compreendo que o meu conhecimento é falível, o melhor instrumento, ou um dos melhores, é ser capaz de detectar as falhas que ele pode apresentar. E essas falhas só são detectadas pelo exame elêntico. Então, aí é o que eu me apoio, sobretudo na decifração do oráculo, de que a sabedoria humana não vale nada, né? Para um Deus, obviamente, ela não vale nada. E que, ao mesmo tempo, quando ele vai falar sobre a pena dele na apologia, ele diz, olha, se eu for defender o que eu penso, que isso é um bem, aí mesmo que vocês vão mandar me condenar, não vão mais me ouvir. Então, eu defendo essa perspectiva, né? E defendo que ele faz isso, por exemplo, no Críton, quando ele decide permanecer na cadeia, porque ele diz lá para o Críton, vamos examinar a proposta que você me faz e verificar se ela é boa. Só que ele parte do princípio de que o bem nunca se confunde com o mal, ou que nunca é bom praticar o mal. E ele avalia se fugir é mal ou bom. Avaliando que é mal, ele não praticará, mesmo em retaliação a uma sentença com a qual ele não concorda. Só que ele especifica esse procedimento dizendo que ele não obedece a um princípio que não lhe pareça consistente em face do raciocínio, do logicon, ou seja, ele não obedece aquilo que parece irracional. E aqui eu tomo por irracional aquilo que é inconsistente, contraditório. Né? E aí, para finalizar, eu defendo, né, avanço a hipótese de que, na verdade, todos os diálogos que ele emula, nesses diálogos da juventude, né, no Hípias, para retomar, que ele emula um suposto interlocutor grosseiro, que não teria conhecimento, todos esses, ele emula o diálogo com as leis no Críton, ele emula um diálogo com Meleto na própria Apologia. Todos esses diálogos que ele emula diante das pessoas que estão diante dele, é como se ele didatizasse a refutação. Ele não só refuta, como ele está mostrando como ele refuta ele próprio, porque a todo momento ele coloca contrateses a si mesmo. Agradeço e peço perdão se eu tiver extrapolado o tempo. Obrigado.